a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Maurício Codilac para proceder à leitura ou às leituras das atas das últimas sessões. Senhor presidente, senhores deputados, ata da 65ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de junho de 2018. Presidência: deputados Silvio Drevic, Mário Marcondes, Kennedy Nunes. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 19 de junho do ano de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes, Dr. Vicente Caro Preso, Silvio Drevic e Padre Pedro Baldiceira. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foram aprovados em primeiro turno os projetos de lei 015/2018 e 0220/2017, esses com emendas substitutivas globais, bem como os de número 500 e 555/2017. Foram aprovados os pedidos de informação 108 e 109/2018 e as moções números 191 a 194/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 518 a 523 e 525/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 317 e 318/2018. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Valmir Comim, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito municipal de Porto Belo, Emerson Luciano Stein, fizesse uso da palavra para divulgar a festa da Taim. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra o senhor deputado José Milton Schaefer e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19 horas e, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 16ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de junho de 2018. Presidência: deputados João Amin, Gabriel Ribeiro. Às 19 horas do dia 19 de junho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimos senhores deputados estaduais Gabriel Ribeiro e César Valduga. Excelentíssimo senhor cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Frei Rogério, Jair da Silva Ribeiro. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Frei Rogério, Rogério Macri. Senhor vereador Adilson Feltrin, nesse ato representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Frei Rogério, vereador André Darol. E senhor presidente da Federação das Associações Níqueis de Santa Catarina, Elídio Yoshikazu Sinzato. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada
por sua proposição e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e, em seguida, o hino do Japão. Prosseguindo, houve a apresentação de vídeo institucional. Dando sequência, o senhor presidente passou os trabalhos ao senhor Gabriel Ribeiro e, na sequência, fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Retornando à presidência, o senhor deputado João Amin convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Fumio Iragami e, em nome dos integrantes japoneses do Brasil, o excelentíssimo senhor cônsul-geral Hashimi Kimura. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Codilac. Em discussão, atas ou as atas que acabaram de ser lidas, não havendo que queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com se encontro. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o médico, economista, filósofo Serafim Venzão, por até 10 minutos. Sociólogo também, então acrescentamos ainda, além de filósofo, sociólogo. Senhor presidente, deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria aqui, inicialmente, fazer uma saudação aos vereadores de Camboriú, o Hamilton Bianchetti, popular Mito, o Fabiano Olegário e o Antônio Paulo da Silva Neto, que nos visitam. Em nome deles, quero saudar a todos os prefeitos, vereadores, lideranças que nos visitam e acompanham os nossos trabalhos. Em segundo lugar, eu queria dar uma saudação carinhosa, uma saudação de pesar, e ao concluir esse pronunciamento, também vou pedir a essa casa para nós fazer a nossa manifestação a uma família de Brusque, ao seu Augusto Benassi, um empresário, mas gente da nossa sociedade de Brusque, e que hoje está certamente com o coração dilacerado ao ver a sua filha de 33 anos, grávida de 5 meses, ser esmagada numa rodovia, num acidente de trânsito. E eu não calculo, não consigo fazer a menor descrição do tamanho que será essa dor. E é o interessante que é uma dor muito frequente no Brasil. Muitas mil pessoas morrem por dia. É como se todos os dias caísse um avião com mais ou menos 120 pessoas e todos morressem. Imagine a tragédia, o comentário que seria se cada dia caísse um avião e morressem 120 pessoas, 130, a dor dessas famílias. Mas como esse número acontece espalhado pelo Brasil inteiro, a gente não se apercebe que esse é o número de mortes que nós temos no Brasil todos os dias. Em Santa Catarina,
mais de 25, 26 pessoas por cada grupo de 100 mil habitantes morrem em acidentes. A Organização Mundial da Saúde, no início dessa década, em 2010, ou a partir de 2010, está fazendo um grande movimento com todos os países que participam dessa organização, para que os países se empenhem em diminuir pelo menos a metade o número de acidentes que acontecem nas estradas. Acidentes, a grande maioria, que podem ser evitados, que, diríamos assim, até deixam de ser descritos como acidentes. Às vezes são imperícias, desconhecimento do que está ocorrendo, e outras vezes a questão do uso de drogas, ou coisa assim, que naturalmente interfere e ceifa a vida de muita gente. E hoje pela manhã, justamente lá em Brusque, na Avenida Beira-Rio, numa curva, um caminhão carregado um container carregado de fio, e tombou na curva. Bom, de uma estrada simples, uma estrada de mão dupla, imagine a angústia de você estar no lado centrífugo da curva e receber em cima de si a carga de um container carregado. Então, é um acidente, mas certamente todos os acidentes, se a gente estudar bem a causa deles, certamente esse caminhão estava com o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade da sua carga demasiadamente alto, considerando a velocidade que tinha, tombou. Por que tombou? Pela soma dos dois fatores, no mínimo, né? E, naturalmente, ceifou a vida de uma moça de 33 anos. E assim acontecem tantos acidentes que cabe, digamos, ao governo como um todo orientar a sociedade no sentido de fazer um esforço por parte de todos, justamente em diminuir esse número de acidentes. O Detran, atualmente, para conceder a carteira de motorista para quem vai dirigir caminhão ou, especialmente, caminhão articulado, passou a orientar mais, a fazer mais exigências e justamente dizer ao motorista que quanto maior o caminhão que ele está dirigindo, maior é a responsabilidade que ele tem, no caso, para evitar algum tipo de acidente. E até o motorista entender um pouco da cinemática, do movimento da carga, e o deslocamento de carga que acontece dentro de um container, e que numa curva aquilo pode ser fatal para quem está, ou para quem vai, no caso de um tombamento. Na região de Itajaí, é muito frequente tombamento de container em curvas, naturalmente, em cima de algum carro. É uma história, essa aqui, da Ana Paula Benassi, é uma história que tem se repetido nas regiões perto do porto. Essa foi uma carga que saiu do porto e que ia para Guabiruba. Certamente o motorista, eu não sei até onde, o grau de culpa, mas certamente ele transportava uma carga que talvez nem sabia o que era, e que a movimentação da carga na curva certamente facilitou, somado à sua velocidade, ao tombamento, e tombou bem em cima de uma moça de 33 anos. Então, ontem o governo do Estado, inclusive, lançou uma grande campanha para chamar a atenção da responsabilidade de todos. Quem dirige carro pequeno tem uma responsabilidade.
quem dirige carro grande tem uma responsabilidade um pouquinho maior. E quanto maior o caminhão, maior a responsabilidade daquele que está conduzindo, justamente para ele saber quais são as possibilidades que aquela carga tem até para tombar numa curva, como aconteceu nesse caso aqui. E os acidentes as motos, justamente, são hoje um número crescente, uma forma fácil de mobilidade urbana e, infelizmente, muitas vezes por equívoco do seu condutor, outras vezes por equívoco, digamos, de outros condutores, o fato é que praticamente 40% dos óbitos do Brasil em acidentes são de motoqueiros. Os acidentes rodoviários são a principal causa de mortes entre 15 e 29 anos. 90% das mortes do mundo nas estradas ocorrem em países de baixa renda. E nós citamos aqui o Brasil, apesar de não ser o país de menor renda da América Latina, mas nós somos campeão na América e campeão no mundo em número de acidentes, em número de acidentes com mortes, e que, por isso, está havendo esse esforço. O governo de Santa Catarina lançou ontem essa campanha, justamente para chamar a atenção que a responsabilidade é de todos nós, no esforço e no compromisso que o Brasil assumiu, junto à Organização Mundial de Saúde, de também diminuir pela metade o número de acidentes que tínhamos em 2010. Se estávamos em 28, 29 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes, está longe, quer dizer, 2020 já está aí, nós ainda estamos com mais de 23, 24 mortes por cada 100 mil habitantes. Teremos que fazer um esforço grande para tentar chegar em 14, 15, que ainda assim seria. Mais um minuto para concluir a explanação sobre, agora, engenharia de tráfego, que Vossa Excelência tem dados estatísticos, inclusive, que nos interessam. Vossa Excelência tem um minuto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para concluir, então, a pedir assim a Vossa Excelência para nós encaminharmos a uma saudação de pesar ao seu Augusto Benassi pela morte dessa moça, Ana Paula Benassi, de 33 anos, e certamente, se nós mandássemos para todo mundo que mora em trânsito, iria dar um número muito grande e certamente nós iríamos ser um fator para perceber o quão grande é esse número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar o deputado Maurício Codilac por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, as autoridades aqui presentes. E na esteira aí do pronunciamento do deputado Serafim Venzon, realmente as questões de trânsito nos preocupam muito. Nós temos um número de mortes por acidente de trânsito muito maior do que por homicídios. E perdemos nos acidentes de trânsito um potencial muito grande de jovens, de pessoas ainda na flor da idade, estudando, começando a trabalhar, recém-formados nas faculdades, deputado Ismael, e que acabam sendo as vítimas de acidente de trânsito. Então,
eu vejo essa preocupação, o lançamento do programa ontem pelo governo do Estado de Santa Catarina, muito importante. Nós temos que cuidar, como disse o deputado Serafim Venzon, quanto maior o veículo, maior o cuidado. Mas o grande problema está na moto. Os acidentes de moto são responsáveis por 70% dos casos de invalidez. Então, o trânsito como um todo merece esse cuidado. Ouço com alegria o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, deputado Scudilhac. Eu não quis interromper o deputado Serafim Venzon, que estava numa linha de raciocínio muito perfeita, mas permita-me aqui, com a sua generosidade, apenas dar uma contribuição. Acho que Santa Catarina, mais do que nunca, está precisando de uma política pública de prevenção a acidente de trânsito. Isso precisa começar na escola. Nós precisamos colocar no nosso currículo escolar, assim como estamos buscando uma política pública de prevenção às drogas, uma política pública de prevenção ao trânsito, que comece lá no jardim de infância. Eu estava vendo alguns dados em Santa Catarina, por exemplo, alguém que sofre um acidente com trauma, custa aos cofres do Estado 4 milhões de reais. A média, 4 milhões de reais. Então, não só na perspectiva financeira, mas, sobretudo, na perspectiva de vidas, que é o maior patrimônio. Acho que vem em boa hora essa casa se unir também nessa linha de darmos a Santa Catarina essa contribuição. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Com certeza, eu vejo sempre que o que deixa mais constrangido um motorista é quando uma criança ao lado diz que ele não poderia ter feito aquela ação que ele fez. Então, se nós tivermos realmente currículo escolar, colocando as crianças, fazendo uma formação, desde o cruzar a rua na faixa de segurança, do motorista obedecer, hoje nós temos uma dificuldade, os acidentes, a grande maioria na via expressa aqui, são com motocicletas, porque você não consegue mudar de pista sem correr o risco de ter aquelas motocicletas fazendo as ultrapassagens pela direita e pela esquerda. Então, nós temos que ter, sim, essa política. Ontem, o governador Eduardo Moreira lançou um programa lá no Teatro Pedro Ivo de divulgação que o Estado vai fazer e precisa fazer nas escolas. Eu, sempre que possível, eu visito muito delegacia, onde eu trabalhei a vida toda, e centro de formação de condutores, as autoescolas. E muitas vezes estão os alunos lá em aula. E quando eu posso dar alguma palavra, eu sempre digo, as pessoas fazem a carteira estudando tudo certinho, andando com o veículo da autoescola e fazendo os testes a 40 por hora, obedecendo as regras, e parece que quando pega a carteira na mão, muda tudo. Com certeza, esse motorista, deputado Serafim Venzon, da carreta lá em Brusque, fez curso para cargas perigosas, exigiram toxicológico, exigiram tudo. De repente, porque estava alguns minutos atrasado, numa área central, num perímetro urbano, provoca um acidente grave. Isso é quase homicídio pré-doloso, que nós chamamos, porque ele sabia que andar naquela velocidade, com um container, onde a carga fica ali elevada e a possibilidade de virar é muito grande, poderia provocar aquele acidente. Ele assumiu o risco, né, de ocorrer o acidente e de provocar uma vítima. Então, a gente tem que realmente cuidar disso, ser exigente, só que o brasileiro é difícil. Tem que ser na fiscalização, daí quando a carteira tem pontos, daí quando ele tem que renovar, ele vai procurar a delegacia, dizendo que ele depende da carteira, que é o ganha-pão, que é daquilo que a família depende, mas na hora que ele está lá ultrapassando em local indevido, ele muitas vezes não lembra dessa situação. E ontem, no mesmo ato, no Teatro Pedro Ivo,
o governo do Estado, através do DETRAN, autorizou os despachantes de trânsito de Santa Catarina a emitir o certificado de transferência de veículos. Os despachantes começaram lá atrás só preparando o documento há muitos anos. A DOTESC já tem uma história de 41 anos, a Associação dos Despachantes de Santa Catarina. Eu convivo há 36 anos com a atividade de trânsito, que foi quando ingressei na Polícia Civil, e como delegado, já em 83, era delegado regional em São Miguel do Oeste, trabalhava com as atividades de trânsito e com os despachantes. E os despachantes prestam um excelente serviço para o trânsito. Aí, aos poucos, foram conquistando mais espaço. Hoje já podem fazer o licenciamento dos veículos sem a pessoa precisar ir na delegacia, fazem toda a expedição. É um grande avanço, é um grande volume de profissionais que prestam um serviço ao Estado sem serem servidores públicos. Depois conseguiram para fazer o primeiro emplacamento dos veículos e agora conseguiram, por uma concessão do Estado que analisou, viu que era importante, que tem que tirar o policial da atividade burocrática e deixar essa atividade burocrática de trânsito com o despachante. O governo autorizou a fazer agora todas as transferências de veículo. Alguém me perguntou, mas não é perigoso, não fica? O despachante de trânsito é zeloso. Nós não temos caso em Santa Catarina de irregularidades envolvendo. Ninguém quer perder o credenciamento, é um profissional altamente qualificado e que não quer perder a sua credencial junto ao DETRAN. A polícia, com um número menor de pessoas, junto com o DETRAN, vai fazer a fiscalização, vai fazer o acompanhamento. Sempre que houver alguma irregularidade, a Corregedoria do DETRAN vai apurar. E isso é da mesma maneira para o serviço prestado por um contratado ou para o serviço prestado para o policial. Então, tenha certeza, deputado Serafim Venzon, será um grande avanço. Santa Catarina já está muito na frente do Brasil nessa questão de trânsito pela parceria com a Creditran, que é a cooperativa de trânsito do Estado de Santa Catarina, criado pelos despachantes e que faz uma arrecadação que chega a 900 milhões por ano para o Estado através da Creditran e do trabalho dos despachantes de trânsito. Então, quero reconhecer alguns, até colegas policiais, delegados preocupados. Tenho certeza que nessa convivência de 36 anos com o trabalho dos despachantes, nós estamos, sim, evoluindo muito. Os despachantes de trânsito fazem um grande trabalho para a população catarinense e Santa Catarina é um exemplo para o Brasil por ter liberado, adiantado que esse trabalho possa ser feito. É feito com qualidade, ligam para avisar até quando vai vencer o licenciamento, quando tem que pagar o seguro, quando tem que recolher a taxa. Então, parabenizar o governo do Estado, o governador Eduardo Moreira Cassino, o DETRAN e os despachantes de trânsito de Santa Catarina. Senhor presidente. Inscrito para falar o deputado líder da bancada do PSD, Milton Albos, por 10 minutos, porém, sem prejuízo do deputado Milton, pela ordem, deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, nesse tema dos acidentes de trânsito, saúdo aqui o deputado Maurício Scodilac, que citou números e citou principalmente a colaboração, a cooperação, digamos, dos despachantes de trânsito. Mas hoje está sendo velado também, lá na Câmara de Rio Negrinho, senhor presidente, o senhor Douglas Damiani, foi um alto funcionário da Prefeitura, foi inclusive candidato a vice-prefeito da cidade de Rio Negrinho
e hoje está sendo velado na Câmara de Vereadores, vítima de um acidente de trânsito também. E assim, quantos números, quantas pessoas, todos os dias, é feita a cerimônia em tantas cidades de Santa Catarina, e que só mesmo a educação que nós transmitirmos para as nossas crianças, que vai mudar uma cultura no trânsito brasileiro, para a gente poder diminuir esses números. Muito obrigado. Agora sim, deputado Milton Alves. Senhor presidente Silvio Dreve, colegas deputados que nos acompanham, todos que estão aqui presentes hoje na Assembleia Legislativa, todos que nos acompanham através da TVA, dos órgãos de comunicação da Assembleia. Nós usamos a tribuna no dia de hoje, senhor presidente, para falar de dois projetos importantes que tramitam aqui nessa casa, de minha autoria. Um deles, o projeto de lei 136.5/2018, que institui a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina no estado de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Aguiar, por unanimidade, e agora segue para a Comissão de Turismo, para depois vir a plenário. E o objetivo desse projeto é fomentar o turismo religioso tão importante em Santa Catarina, culminando essa rota, deputado Vicente Caro Preso, com as nossas belezas da praia de Balneário Camboriú, né, passando por Camboriú, Canelinha, Tijucas, São João Batista, até Nova Trento. Nós sabemos hoje já o volume de turistas que chegam ao Santuário de Madre Paulina. E a reconstituição desse caminho, pelos caminhos antigos que as pessoas faziam e que a própria Madre Paulina fez, com certeza dinamizará o turismo em Santa Catarina, trazendo melhora na economia para a população desses municípios e cada vez mais valorizando o turismo religioso de Santa Paulina. Então, agradecer aos colegas deputados que ontem aprovaram por unanimidade na CCJ e agora vamos aguardar na próxima comissão. Eu também queria trazer aqui, deputado Silvio, que é do Planalto Norte e sabe da importância da araucária em Santa Catarina. Nós temos um projeto também nessa casa, PL 556.0, de 2017, que institui o projeto preservacionista da araucária, que dispõe sobre a regulamentação do plantio, da preservação, do manejo sustentável, do desenvolvimento da silvicultura e do emprego do recurso alimentar proveniente da araucária, do pinheiro brasileiro. Essa lei é muito importante, deputado Silvio, muito importante para a economia de Santa Catarina, muito importante para a história de Santa Catarina, porque a nossa araucária é um dos símbolos de Santa Catarina, deputado Aguiar, Vossa Excelência, que também é lá do Planalto Norte, que tem muito pinheiro de araucária lá, morrendo em função da lei que hoje impede o manejo da araucária, da lei que faz com que cada sementinha que é plantada, o proprietário da terra vai lá e passa a enxada, a foice, o facão e corta, e não vai mais nascer nenhuma araucária em Santa Catarina. Por falta de manejo, as araucárias que estão mal distribuídas, deputado Vicente Caro Preso, elas também não ganham volume, não ganham altura, não produzem mais a pinha. E isso tudo nos coloca assim de uma maneira muito clara que está decretado o fim da araucária em Santa Catarina. E esse projeto de lei, ele visa exatamente nós perpetuarmos a araucária em Santa Catarina, não só na cobertura florestal, aumentando a cobertura florestal, mas fazer disso também agregação econômica, agregação de dinheiro
para o nosso homem do campo. Agregação que pode vir na exploração do pinhão, né, da semente da araucária, que tem um valor nutritivo fantástico. E eu apresentei esse projeto de lei baseado em um estudo muito consistente feito pelo professor André, toda a equipe da UDESC de Lages, com um trabalho de campo de vários anos, com estudo científico que nos permite afirmar que a instituição desse projeto de lei em Santa Catarina vai revolucionar a questão da araucária no nosso estado. Vamos ter todo o estudo genético aprofundado para que nós possamos plantar, semear espécies que cresçam mais rápido, inclusive, ter um manejo que permite a distância correta para que a árvore, no seu tempo de vida, ela ganhe o diâmetro, a altura, e que ela produza o nosso tão procurado nas épocas de frio que vivemos agora, o inverno, o nosso pinhão, que lá nas terras de Lages está lá a Festa Nacional do Pinhão, né, deputado Silvio, deputado Maurício. Então, esse projeto é muito importante para Santa Catarina. Antes de apresentá-lo aqui nessa casa, tomei a responsabilidade de fazer uma ampla consulta e envolvimento das universidades, dos estudos feitos nesse sentido em Santa Catarina, e tivemos uma reunião memorável com todos os órgãos ambientais, federais e estaduais, aqui em Florianópolis. E todos foram unânimes. Realmente, temos um projeto consistente que vai ajudar a preservação da espécie. Já tinham algumas iniciativas nesse sentido, deputado Silvio, mas não prosperaram porque elas conflitavam com a lei federal, que não permite o manejo e o corte da araucária. Mas tem uma brecha na lei, e aí a inteligência desse projeto de lei, que diz que todo o projeto de preservação com o cunho preservacionista, ele pode ser implantado nas florestas que estão proibidas hoje de terem o seu manejo de forma sustentável. E foi dessa forma que se constituiu esse projeto de lei, com uma riqueza de detalhes, de estudos científicos feitos, que nos permite dizer que isto será a grande revolução econômica e das florestas de araucária no estado de Santa Catarina, que foram tão importantes nos ciclos da madeira que nós tivemos, que se transformou em uma grande riqueza do nosso estado, que fez com que ajudasse o estado a se desenvolver, deputado Sareta, deputado Padre Pedro. Então, é um compromisso de todos nós. Nós temos, a CCJ fez diligência para a Secretaria da Agricultura, que prometeram mandar o parecer para a CCJ nos próximos dias, e falta ainda o parecer da Federação das Indústrias, do setor florestal, que também deve se manifestar favoravelmente, e eu espero que a gente possa, deputado Silvio, a partir dessas consultas e pela riqueza desse projeto e a importância para o nosso estado de Santa Catarina, que a gente possa ter a sua tramitação e conclusão para que ele possa efetivamente começar a mudar essa questão, deputado Aguiar, das florestas de araucária no nosso estado de Santa Catarina. Em respeito até a todo o trabalho, todo o estudo feito pelo professor André Felipe Rez, que é engenheiro florestal, e ele, com toda a sua equipe, com muitos alunos que ajudaram por vários anos nesse trabalho, fizeram um estudo técnico com um modelo de preservação que vai fazer com que todos os proprietários de terra, principalmente nas áreas de campo, nos nossos planaltos de Santa Catarina,
se entusiasmem novamente de plantar araucária, de cultivar araucária e de fazer desse importante bem mais uma grande riqueza para o nosso estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Espero que nós tenhamos esse projeto tão importante aprovado ainda nesse ano aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Milton Obos, e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, e confesso a Vossa Excelência que eu, alguns anos atrás, até tentei também elaborar um projeto nessa direção, mas dei de frente com a lei federal, e Vossa Excelência tem todos os argumentos técnicos convincentes. Além de apoiar o seu projeto, se Vossa Excelência me permitir, subscreva o projeto para, de fato, fazer com que a nossa araucária seja preservada, porque, como está hoje, é a extinção em decorrência. Então, parabéns pela matéria. Nós vamos entrar ao horário dos partidos políticos, porém, antes, devo registrar a presença aqui da Fundação Catarinense de Educação Especial, do município de São José, na pessoa responsável, Ana Paula Costa. Parabéns, obrigado pela presença de todos, sinta-se à vontade. E, além de, antes de entrar no horário dos partidos políticos, o deputado Luiz Fernando Vampiro tinha pedido pela ordem, ou o deputado Kennedy? Os mais velhos primeiro, presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Na verdade, só para registrar a presença aqui no plenário, assistindo essa sessão do presidente da Fundai, da Fundação do Meio Ambiente da Içara, o Ederaldo, e também do diretor jurídico, o Fabiano Castanhete, amigos da Içara. Obrigado. Feito o registro pela ordem. Agora os mais novos, né? Eu queria fazer o registro do vereador Alaor, vereador do município de Itapuá, que está aqui presente, aliás, de Corupá, a terra da banana mais doce do mundo, que está no Guinness Book, e também comandante do Bombeiros Voluntários de Corupá, o nosso comandante Herman, que está aqui próximo e veio junto aqui. Muito obrigado pela presença de vocês todos. E também gostaria de fazer o registro, senhor presidente, que nesta manhã pude representar a mesa diretora e o parlamento, quando esse parlamento recebeu a presença do embaixador de Israel, que veio aqui nesta casa e, por solicitação da mesa, fiz as honras da casa, e logo depois ele também participou da audiência pública que estava acontecendo sobre tecnologia e inovação, e nada melhor do que o embaixador de Israel participar. Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Nada melhor do que o embaixador de Israel, deputado Aguiar, participar dessa audiência pública que tratava sobre ciência e tecnologia e inovação, sendo que Israel é o país número 1 no mundo nessa área, e Vossa Excelência, que esteve lá, sabe muito bem da capacidade daquele país. Então, portanto, quero deixar registrado o meu agradecimento aos funcionários da casa, que mais uma vez fizeram bonito na paradiplomacia executada por essa casa, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, até porque também tive esse convite, mas infelizmente da Assembleia, Vossa Excelência fez as honras da nossa casa. Obrigado, deputado Kennedy. Agora sim, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao Partido dos Trabalhadores, o próximo pertence ao PDT, PSD, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra por até 13 minutos. Eu só vou fazer uso um pouco, depois o deputado Aguiar vai fazer exatamente o restante do tempo, mas eu gostaria de fazer uma manifestação muito interessante aqui com relação ao nosso partido, o PSD. Nós tivemos, há poucos dias atrás, lá na cidade de Chapecó, né, deputado Aguiar, toda a bancada esteve lá, o grande lançamento da pré-candidatura do nosso líder maior, o deputado Gelson Merizio, juntamente com outros partidos, outros 11 partidos, e entre os 11 estava o número 11, que é o Partido Progressista, deputado Silvio, deputado Comim, tantos outros parlamentares que estavam presentes lá. E colocar isso, né, deputado Aguiar, da forma, porque agora estão tendo as definições dos partidos. É natural de cada partido
nesse momento, apresente as suas candidaturas, que apresente o seu pessoal, que apresente a força que está costurando para a eleição. Nós tivemos aí o PMDB com uma pré-definição da candidatura do deputado Mauro Mariani, nós temos o Partido dos Trabalhadores com a pré-candidatura do deputado Décio Lima, nós temos o Partido Progressista, que trabalha com a possibilidade da candidatura do senador Esperidião Amin, nós temos também o Democratas com a candidatura, pré-candidatura do João Paulo Kleinobin, nós temos, eu acho que são esses, tem outros, o PSDB, que vem também com o projeto da pré-candidatura do senador Paulo Bauer ou outros nomes, mas o que eu queria fazer é essa menção, vereador Alaor, sobre a importância desse processo, a importância do processo em que nós estamos, que está sendo construído. O que eu mais ouço é, nossa, não tem nenhuma definição ainda. É que as coisas mudaram. Aquilo que antigamente nós tínhamos, que Scatini, que bom, o homem do cabelão, né? É um latifúndio capilar esse homem, tem um latifúndio capilar, me dá uma inveja daquele homem, né? Uma barbaridade, né? Mas eu faço uma leitura muito mais, não só como membro da política, que sou atuante, mas como jornalista também, que é natural que os partidos, nesse momento, estejam colocando os seus nomes, procurando fazer coligações, buscando parceiros, porque nós vamos entrar num processo eleitoral. E quando a gente fala em entrar no processo eleitoral, parece que não é ano que vem, nem final do ano, daqui a três meses e pouco, né, deputado Maurício Codilac? Está sim, é um momento rápido. E por conta desse momento rápido, tem muita gente, deputado Valduga, que está achando que, nossa, não tem definição nenhuma. Mas essa é a nova realidade. A realidade que nós temos hoje é exatamente essa, de não ter nenhuma definição, das coisas acontecerem muito no último momento, né? Seja ruim ou seja bom, para alguns isso é bom, para outros isso é ruim, mas é o tempo que está sendo colocado, o manequim, a proposta, o figurino que está sendo colocado pelo eleitor. Deixar para resolver, como sempre, as coisas na última hora. Isso já é uma questão muito pontual e já disseminada quando se trata de brasileiros. Mas o que eu gostaria de dizer aqui, da felicidade que eu tenho, junto com toda a nossa bancada do PSD, de sabermos que nós temos candidato a governador, nós temos candidato a senador, nós temos já uma bancada de deputados estaduais e de candidatos a deputados federais que nós já estamos preparando. E tudo isso foi feito sobre a tutela e sobre a liderança do Gelson Merizio. Então, é um motivo de muito orgulho para mim, que milito nessa nova política, saber que esta nova forma de fazer política é exatamente quando se tem um rumo, quando se tem uma determinação, sabe-se aonde vai chegar. Por isso, mais uma vez, eu queria deixar aqui o meu registro muito especial a todos os catarinenses e principalmente aos nossos amigos e parceiros do PSD. Temos a candidatura, já estamos com a candidatura lançada ao nosso governo do Estado pelo Gelson Merizio e, com certeza, isso vai ser de extrema importância ao longo da caminhada na construção desse processo eleitoral. Passo o restante do tempo, senhor presidente, ao deputado Darcy de Matos e ao deputado Antônio Aguiar, que fazem o restante do tempo o uso da palavra. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Então, com a palavra, então, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu vou dividir com o deputado Aguiar. Em 2 minutinhos eu falo o meu assunto. Deputado Aguiar, senhor, eu achei que o senhor ia falar mais uma vez, de forma pertinente, sobre o grande feito que o senhor fez lá em São Bento do Sul, no Planalto, do tratamento da oncologia para aquele povo carente daquela região. O senhor que é médico e que tem ajudado muito Santa Catarina, sobretudo a região do Planalto do nosso estado. Senhor presidente,
Eu quero citar a presença aqui do promotor público, secretário-geral do MP, doutor Fernando Comim. Seja bem-vindo. Senhor presidente, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, deputado Vampiro, eu quero parabenizar o governador Pinho Moreira. Eduardo Pinho Moreira. Ontem foi realizado, deputado Mauro, o senhor que foi despachante nos velhos tempos, quando o senhor tinha cabelo, e ontem, presidente Maurício, o senhor estava lá, o senhor também tem ligação com despachantes, foi realizado um evento com 800 despachantes de Santa Catarina no Teatro Pedro Ivo Campos. Governador Pinho Moreira, de forma rápida, inteligente, pragmática, assinou um ato, um convênio com os despachantes, onde ele passa a transferência dos veículos, os certificados de registro e licenciamento de veículo para os despachantes de Santa Catarina. Nós tínhamos 80 pontos, deputado Mauro, passamos para 800 pontos de atendimento. Isso significa melhorar a vida da população catarinense. Era uma luta antiga de todos nós, que não aconteceu. O governador Pinho, Vampiro, está de parabéns. Agiu rapidamente, facilitando a vida das pessoas e enxugando a máquina pública. Quero parabenizar o Silveirinha, grande presidente da Dotesc, homem trabalhador, aguerrido, irreverente, que lidera esse segmento, que gera 10 mil empregos diretos e muitos milhares de outros empregos indiretos no estado de Santa Catarina. Os despachantes do estado são verdadeiros parceiros do dia a dia e, sobretudo, na arrecadação do nosso estado. E aí, deputado Vampiro, deputado Mauro, eu quero dizer que nós queremos ir adiante. Santa Catarina é o único estado do Brasil que você vai no domingo à noite, no final de semana, e faz o documento do seu veículo. O único estado do Brasil. Nós somos de excelência. Aliás, somos de excelência não só nos despachantes. Tudo que nós fazemos aqui no nosso estado, nós fazemos com qualidade e com excelência e de uma forma diferenciada. Agora, o nosso sonho, deputado Caro Preço, é enxugar o estado. Nós temos que cuidar da segurança, da saúde, o senhor foi secretário da saúde, e da educação. O estado não tem que tratar de trânsito, não tem que colocar o trânsito na segurança pública. São Paulo, Detran pertence à Secretaria do Planejamento. Nós não temos que ter policiais, agentes de polícia com revólver na cinta, tratando de autoescola, de documento de veículo. Isso é um absurdo, isso é coisa do passado. Isso já acabou. Nós temos que fazer o que nós conseguimos com o governo Colombo, Mauro. As inspeções veiculares, o Estado fazia, mal feito, e as empresas faziam. Nós passamos tudo para as empresas de inspeção veicular. E o Estado regula. Nós, ontem, avançamos muito, Vampiro, com o governador Pinho, com o trabalho magnífico do Silveirinha, e de todos nós, deputados, também. Foi um projeto feito a muitas mãos, mas o nosso sonho, o nosso projeto, é passar todas as atividades das autoescolas, como o Rio Grande do Sul fez, para as autoescolas. O Estado tem que sair dessa atividade e tem que regular. E dos despachantes, deputado Milton, nós não temos que ficar com policiais fazendo Ciretran, Citran, fazendo documento de carro, não. Nós temos que fazer o convênio único e passar tudo para os despachantes de Santa Catarina. Sabe o que significa isso, Comim? Significa disponibilizar 300 agentes de polícia para ir prender bandido, que estão tratando do trânsito de documento de carro, e significa colocar nos cofres públicos, além de economizar o aluguel, 170 milhões de reais por ano. Isso é gestão pública. O Pinho avançou, mas nós queremos, com o novo governo, nós queremos convencer os candidatos para que eles possam tomar essa providência e fazer com que o Estado fique mais enxuto, mais eficiente e que dê respostas rápidas à nossa população. Deputado Vampiro. Obrigado, deputado Arcide Matos. Importante ressaltar
Aquele evento de ontem, que foi um evento emblemático para a categoria, parabenizar, na verdade, essa Casa Parlamentar, em nome do deputado Mauro de Nadal, do deputado Darcy de Matos, de outros deputados envolvidos naquele belo evento, mas fazer um registro de coragem do doutor Eduardo Pinho Moreira, né? Que pegou um assunto que estava latente, um assunto que estava fervilhando há muito tempo lá nos caminhos do governo, tanto na Casa Civil e outros órgãos, ninguém tinha o poder de decidir. Esse convênio é muito importante e, no seu discurso, o Silveirinha fez esse pedido que você acaba de relatar, em virtude de avançarmos nesse sentido. E o doutor Eduardo, com a sua sensibilidade, vendo o clamor dos despachantes, já prometeu que, na terça-feira, às 14 horas, atenderá o Silveirinha com a equipe técnica do DETRAN, no sentido de viabilizar mais esse passo importante. Estamos nessa luta, irmanados todos nós, para a melhoria dos serviços dos despachantes, que são tão bons e de excelência, mas para aprimorar ainda mais. Parabéns essa colocação e também fazer um parabéns ao doutor Eduardo pela essa iniciativa de tomada de decisão. Obrigado. Deputado Comim. Deputado Darcy, quando a ação é meritória, nós temos que elogiar. Quando tem que criticar, vamos criticar, na crítica construtiva. E parabenizo a Vossa Excelência, ao Nadal, que, aliás, isso vem sendo acalentado há muitos anos já, né? E há várias mãos. E essa é a verdadeira descentralização, cara. De oportunizar a condição, dar celeridade aos procedimentos para que se evite todas essas filas, né? Como está ocorrendo até os dias de hoje. E como Vossa Excelência disse, vão ser mais policiais na rua e não, né, presos na parte burocrática. Parabéns. Obrigado, deputado Comim. Senhor presidente, eu desejo também rapidamente informar a todos que tem um projeto de minha autoria que tramita nessa casa, projeto que cria o mecenato estadual. Projeto que tem dúvida jurídica, que está na Comissão de Justiça, mas ele está promovendo o debate no Parlamento catarinense. Os segmentos, as lideranças da área da cultura, deputado Vampiro, já estão apoiando esse projeto e nós queremos sensibilizar o governo para que esse projeto possa vir do Poder Executivo. O mecenato estadual vai dar a oportunidade das pequenas iniciativas culturais do interior do estado, como corais, escritores, poetas e todo tipo de iniciativa de cultura, poder captar recursos nas empresas e deduzir até 5% do imposto devido para esses projetos que são de fundamental importância para Santa Catarina. Então, esse projeto, que já existe a nível federal, nós queremos fazer com que ele possa ser aprovado, quem sabe aprovar esse ano para entrar em vigor no ano que vem, para darmos uma alavancada significativa na cultura catarinense. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o bloco parlamentar Progressistas, PL, PSB e Podemos. Com a palavra, o deputado Maurício Codilac. Obrigado, senhor presidente. O deputado Mauro de Nadal aí já estava pronto para usar a tribuna, mas com a permissão de Vossa Excelência, na mesma esteira do que falou aí o deputado Darcy de Matos, eu queria falar mais uma vez do ato realizado ontem pelo governo, autorizando os despachantes de trânsito a fazer a documentação. E é um ato muito importante, deputado Cobalcini, porque, como disse o deputado Darcy, as delegacias, além de ter um horário restrito, além de usarem um efetivo da segurança pública, tem hoje a dificuldade de tirar policiais da atividade fim para deixar na atividade de trânsito, que o despachante de trânsito pode fazer. Então, foi meritório pela história dos despachantes de trânsito, pelo trabalho que tem feito, pelos 41 anos que tem de associação. Então, os despachantes estão hoje com muito mais do que esse tempo de exercício no Estado e hoje são um braço direito do governo nessa questão do trânsito. Com outro detalhe, nós vamos passar a ter aí 900 pontos, podendo atender, deputado Aguiar, a transferência de veículo, porque o despachante lá em Bela Vista do Toldo, lá em Iriniópolis, onde a delegacia não faz a transferência, Bela Vista tem que ir para Canoinhas, Iriniópolis tem que ir para Porto União,
Dionísio Cerqueira está levando a São Miguel do Oeste, 70 quilômetros, 140 ida e volta. Vai levar o documento, daí o documento não fica pronto no dia. Mais outra viagem. Então, nós vamos ter em cada município de Santa Catarina, que quase todos os 295 municípios do estado têm o despachante de trânsito. Nós vamos, então, ter ali o despachante fazendo a transferência de veículos, fazendo o licenciamento, fazendo todas as atividades inerentes ao trânsito. Então, o DETRAN tem que fazer atividade de fiscalização, de acompanhamento, como já faz hoje, o trabalho de corregedoria, se algum outro problema surgir. E vejam, todo esse tempo que os despachantes de trânsito trabalham com documento em seu poder, nós não temos casos aí de furto, de extravio, e tivemos isso já, infelizmente, no correr dos tempos, em delegacias de polícia, onde foi citado na solenidade um caso, alguns anos atrás, de furto de 10 mil documentos da Delegacia Regional de Joinville. Então, nós temos visto que a atuação dos despachantes tem sido muito zelosa, muito comprometida com o Estado e com o cidadão, avisando o cidadão, inclusive, quando o prazo para licenciamento está vencendo, e vai acompanhar e vai fazer esse trabalho. Então, temos que reconhecer todo esse tempo que temos acompanhado o trabalho importante que os despachantes de trânsito fazem. Então, não poderia deixar de, nesse momento importante, fazer o registro e, quanto mais descentralizado, mais próximo do cidadão, melhor. Parabéns ao governo do Estado, parabéns, governador Eduardo Moreira, parabéns ao DETRAN, parabéns a Santa Catarina, aos despachantes de trânsito, que têm mais essa conquista e que podem prestar um serviço ainda mais completo para o cidadão catarinense. Então, esse é o nosso reconhecimento. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao MDB, com a palavra o deputado Mauro de Nadal, por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, já que o tema está em pauta, a reunião de ontem da ADOTESC com o governo do Estado de Santa Catarina, eu quero fazer um destaque todo especial, a articulação e a liderança do Silveirinha frente à ADOTESC, frente a essa associação que representa muito para os catarinenses. Junto a todo o seu serviço, a toda a sua força de vontade e dedicação, também se somam várias regionais desta associação, que por todo o estado de Santa Catarina sempre trabalha muito sintonizada, primeiramente com a sua categoria, e em segundo plano também com as necessidades e a agilidade da documentação. Afinal de contas, o despachante desenvolve em Santa Catarina uma atividade de Estado, ou seja, da mesma forma como os cartórios, eles executam uma atividade que era pertinente ao ente público. Então, quando o ente público repassa estas atividades para que elas possam ser desenvolvidas por associações, por entidades, ele está basicamente terceirizando uma atividade fim. E esse tem sido um grande modelo que, com certeza, serve de exemplo para que nós possamos fazer este mesmo procedimento em outras áreas que nós sentimos uma dificuldade enorme por sentirmos a máquina pesada, não só em Santa Catarina, mas analisando o país num todo, a máquina pesada, morosa, cara, que faz com que o cidadão espere demais por ser atendido em um serviço finalístico. Isso nos preocupa muito, porque este tema, quando ele é trazido para a discussão, as pessoas, elas não entram no seu mérito, elas não fazem a interpretação clara e lógica do quanto isso é importante para a sociedade. E cito as nossas rodovias, quer sejam elas federais ou estaduais aqui em Santa Catarina, que já deveriam
de estar sob o comando da iniciativa privada, porque com certeza ela faz mais rápido, faz melhor e corresponde com aquilo que é a expectativa da população. Mas os despachantes, no qual o Silveirinha deu um banho de articulação, ontem surpreenderam a todos no evento com o governador do estado de Santa Catarina. Eu já vi o doutor Eduardo Pinho Moreira em muitos eventos, levando boas novas à sociedade catarinense. Mas neste evento de ontem ele foi ovacionado por todos que estiveram no Teatro Pedro Ivo, por todos que estiveram lá, por um simples gesto, fazer com que a máquina seja mais ágil, fazer com que este segmento possa realizar um trabalho de excelência em Santa Catarina. E o despachante não só presta um serviço ao cidadão, ele presta um serviço a Santa Catarina, porque ele fiscaliza, ele é um ente fiscalizador, porque lá nos municípios o despachante, deputado Milton Obos, quando vence o documento de um veículo, ele já conhece o seu cliente, ele liga, olha, está vencendo, vamos recolher a taxa, depois você nos reembolsa. Então há esse trabalho de articulação, então há um trabalho de fiscalização. E é um grande arrecadador, porque ele faz da atribuição do Estado a sua atribuição. E ao arrecadar, ele traz recursos para que Santa Catarina possa prestar um serviço de excelência para o seu cidadão. Então está de parabéns o nosso governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, que nesta semana surpreendeu a todos nós, no momento em que praticou um gesto de unidade em prol do nosso partido, em prol do MDB, mas, acima de tudo, um gesto de muito comprometimento com Santa Catarina. Abdicou de um direito natural seu, de ser candidato à reeleição. Desde que o princípio da reeleição foi implantado nesse país, é muito natural que o administrador municipal, o administrador estadual e também o presidente da República ou a presidente da República, no uso das suas atribuições mandatárias, possam se candidatar a uma reeleição. E isso tem sido prática na grande maioria dos municípios, dos estados e até mesmo na nossa federação. Mas o nosso governador do estado, preocupado com Santa Catarina, abdicou desse direito muito natural seu, de ser o candidato e de, com certeza, colocar o seu projeto, que já estava sendo construído juntamente com o presidente estadual do nosso partido, Mauro Mariani, por toda Santa Catarina, como dizia o saudoso Luiz Henrique da Silveira, construído com muita dedicação, com bastante ouvidos para os anseios da nossa sociedade, e com certeza seria e vai ser ainda um grande projeto a ser apresentado para o pleito deste ano. Mas poderia ser ele o grande timoneiro deste processo na condução do pleito deste ano, mas fez essa abdicação. E hoje pela manhã, numa conversa com ele, perguntava a ele também das razões que o levaram a esta decisão, até porque sabemos que muitos dos nossos simpatizantes, muitos dos nossos prefeitos do MDB em Santa Catarina gostariam de vê-lo como candidato no pleito deste ano. Mas, diz ele, eu tenho que dar uma atenção toda especial a Santa Catarina. Nós temos somente neste ano 1 bilhão e 900 milhões de reais de dívida para pagar. E esta dívida não é de agora, essa dívida já vem de tempo. É uma dívida de Santa Catarina e ela precisa ser paga. E para enfrentar uma dívida dessa natureza, precisa de pulso firme, precisa de coragem, a exemplo do que ele está fazendo com os cortes, que às vezes dói na pele de quem é afastado das suas atividades, do seu cargo, mas importante para que Santa Catarina continue o processo de desenvolvimento. O Estado está bem, a indústria faz a sua parte, o comércio da mesma forma faz a sua parte, o nosso agricultor, do mesmo jeito, sol a sol, faz com que a economia de Santa Catarina seja destaque nacional. Mas o Estado, a máquina está doente, e esta máquina que precisa ser ajustada, e aí precisa de pulso firme, a exemplo daquilo que o nosso governador Eduardo Pinho Moreira vem fazendo por Santa Catarina. Ao longo desse mês de junho, serão 265 milhões de reais pagos em dívida. No mês de julho já está projetado 205 milhões de reais para pagamento de dívida. Durma com um barulho desse. É difícil, precisa de muita dedicação, de muito trabalho. E essas foram as principais razões do nosso governador em abrir mão de algo que lhe era de direito.
Mas não é só esta a preocupação dele, pagamento de dívida. Dívida faz parte do processo. É herança que vem de anos, mas que precisa ser enfrentada. Mas também neste mês, gerada por nós desde 2011 até então, serão amortizados 90 milhões de reais do Pacto por Santa Catarina. Todo mundo sabe que esses foram investimentos importantes para os catarinenses, para os nossos municípios, mas que é chegado o momento de começarmos a saldar esta conta também. Então, para esse mês de junho, no orçamento do Estado, já está lá a máquina pública correndo atrás para saldar 90 milhões de amortização. E a preocupação maior que chega agora é o 13º salário. Todo mundo sabe que sempre foi praxe em Santa Catarina, mês de julho, o pagamento de 50% do 13º salário. Todos os servidores aguardam ansiosamente. E lá vai a equipe novamente, capitaneada pelo nosso governador, fazendo todos os esforços, como diz ele, juntando coquinho de tudo que é lado, para conseguir honrar este compromisso também. Não será fácil. O esforço está sendo grande. Toda a equipe da Fazenda do governo de Santa Catarina, debruçado em teses de pagamentos, mas, acima de tudo, em compromissos também com o seu servidor, que faz com que esta máquina continue andando. Mas são contas que estão aí e que precisam serem pagas. Mas, além disso tudo, além de contas, vamos falar de coisas boas, porque o governo também está muito arrojado. O governo está com vontade de responder aos catarinenses com obras e investimentos, dos quais posso citar com muita alegria, depois de muito esforço. Ainda no ano passado foram adequadas o ambiente, as salas. Este ano já foram adquiridos os equipamentos. E agora, na primeira quinzena do mês de julho, entrará em funcionamento o tratamento oncológico lá no Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Uma luta de anos, né, de várias somas de esforços de parlamentares aqui desta casa, nesta linha também de pensamento e trabalho, que vai demandar mensalmente do governo catarinense, deputado Milton Obos, o aporte de R$ 550 mil mês, até que a máquina consiga dar a volta e o governo federal fazer a compensação desse recurso através do atendimento, ou seja, dos procedimentos que forem realizados. Mas é um grande ganho para a sociedade, em qualidade de vida, em encurtamento de distâncias, porque um paciente sair lá de Itapiranga, um paciente sair lá de Dionísio Cerqueira, com câncer, para fazer tratamento em São Miguel do Oeste, a distância é muito longa. Após um tratamento de químio ou de rádio, a exposição desse paciente ao seu tratamento, a debilidade física do paciente, é algo que machuca não só ele, mas também a família que o acompanha, que tenta buscar melhores condições para que essa pessoa se recupere. Mas ouço com muita satisfação, Vossa Excelência, deputado Milton Obos. Deputado Mauro Nadal, quero cumprimentá-lo pelo depoimento, pelos dados que Vossa Excelência traz para todos nós. E que bom quando a gente vê isso, né? O câncer é uma das coisas mais tristes e que, infelizmente, acometem tantas famílias no nosso país, no nosso estado. Assim como São Miguel, Rio do Sul recebeu agora o setor de câncer, lá em São Bento do Sul também. O grande esforço do governo de Santa Catarina nesses anos, né, o governador Raimundo Colombo, o governador Eduardo Pinho Moreira, que os dois estiveram juntos nesses 8 anos, e promoveram esses avanços no pior período da história econômica do nosso país, onde tivemos a maior recessão econômica da história. Nós estamos hoje com o secretário Paulo Eli esteve hoje na Comissão de Finanças, deputado Mauro Nadal, e trazendo dados assim que a gente fica ainda mais preocupados, porque nós estamos com a nossa receita comparativamente igual a 2013. Olha só, mas os custos cresceram, né? E nesses meses agora, em função da greve dos caminhoneiros, o secretário Paulo Eli colocou que nós devemos ter uma perda de arrecadação aproximada, já consolidada, de 400 milhões de reais. Então, olhe como a economia está vulnerável. E aí a grande responsabilidade que os governantes têm que ter, e este olhar
que a gente espera dos governantes, né? E o doutor Eduardo está praticando esse gesto, toda a equipe está fazendo isso, porque é muito difícil hoje sobrar alguma coisa para voltar para o cidadão. Então, parabéns por trazer esse tema tão importante, e que bom que a gente pode comemorar no meio de tantas dificuldades, um serviço tão importante como o tratamento do câncer, encurtando distâncias dos nossos pacientes de Santa Catarina. Parabéns, deputado Mauro. Incorporo com muita alegria a sua fala ao meu pronunciamento, deputado Milton Opps, mas também quero dizer de que, a 4 mãos, Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira edificaram lá em Chapecó 9 andares de uma ampliação do Hospital Regional do Oeste, que agora, também num ato do governador Eduardo Pinho Moreira, estão sendo liberados 20 milhões de reais para a compra de equipamentos, e eu acredito que ainda até o final do ano, todas as salas readequadas até o final desse ano, né, e o Caro Preso foi secretário também de Estado da Saúde, sabe bem do assunto que estamos falando, entre em funcionamento esses 9 andares, que levarão àquela região nossa do oeste do estado catarinense mais especialidades, diminuindo, aí sim, aquilo que comumente se fala, ambulancioterapia, porque é desta forma que a gente diminui. Não é dando uma ambulância ao município, não é dando ambulância, é levando a especialidade para mais perto do cidadão, porque aí a dignidade o acompanha também. E essa é uma fala muito forte do nosso secretário Acélio Casagrande, no momento em que prefeitos, lideranças vão ao seu encontro solicitando recursos para a compra de vans, para a compra de ambulâncias. Temos que levar a especialidade mais perto do cidadão. E nesse quesito está acertadamente trabalhando o nosso secretário de Estado da Saúde. Mas mais uma obra, falo com muita alegria e muita satisfação, ao tempo que também registro a presença aqui no Parlamento Catarinense do nosso presidente da Câmara Municipal de Itapiranga, Fábio Ran, que está acompanhando essa sessão, juntamente com o Afonso Utzik e com a vereadora Daniela, que estão participando de um curso, mas que hoje à tarde estiveram aqui trazendo algumas reivindicações da região. Registro com muita alegria a retomada do asfaltamento da rodovia da Fronteira. Esta rodovia teve o seu último quilômetro executado no mandato do saudoso Luiz Henrique da Silveira. Com dificuldades financeiras, o Estado se encolheu um pouco em novos investimentos desta natureza, e agora o nosso governador Eduardo Pinho Moreira sinaliza o repasse da retomada deste projeto, asfaltando o perímetro urbano da comunidade de Linha Pitangueira, no interior do município de Tunápolis. Somente esta comunidade, senhores deputados, senhora deputada, esta comunidade no interior de um pequeno município possui um movimento econômico maior do que 34 municípios de Santa Catarina. Só uma comunidade. Tamanho investimento dos agricultores, então merecido para o desenvolvimento da região, merecido para esses agricultores. 30 segundos para finalizar. Finalizando. É merecido para Santa Catarina, porque investimentos desta natureza geram oportunidades e desenvolvimento. Acertadamente, Eduardo Pinho Moreira retoma este projeto. Parabéns, governador. Força total à conclusão do seu mandato. Muito obrigado. Na sequência, o PSDB, com a palavra, o tucano, doutor Vicente Augusto Caro Preso, por até 7 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados aqui, as pessoas que nos ouvem. Senhor presidente, é muito bom nós ouvirmos os elogios para o atual governador e o ex-governador que saiu, mas algumas coisas têm que ser comentadas. E para fazer uma comparação, eu estava ainda há pouco, e saúdo aqui o comandante Herman, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá, que também foi saudado pelo Kennedy Nunes, nosso amigo deputado. Tem algumas cidades e algumas regiões e algumas circunstâncias que fazem com que atos políticos demonstram a vontade de um líder político.
fazer uma pequena comparação. Quando secretário de Saúde, eu consegui repassar, deputado Titon, deputado Cobalcini, 11 ambulâncias. O senhor não acha um número fantástico? 11 ambulâncias? A mais nova tinha 380 mil quilômetros rodados. E o comandante Hermann, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá, ele veio pegar com alguns amigos, empresários, e fizeram o motor, e hoje elas estão servindo aquela comunidade. Eu não tive a sorte, presidente, do meu antecessor, que distribuiu 128 ambulâncias, 0 quilômetro. Que bacana! Muito diferente uma coisa da outra. E eu também não tive a sorte, senhor deputado Cobalcini, que em julho, às vésperas do adiantamento do décimo, de uma parcela, a primeira parcela do 13º salário, não tiveram dúvida. Ao invés de mandar o dinheiro que era da saúde, foi para pagar a dívida e o adiantamento do 13º salário. Resultado, crise, imprensa, hospital quase fechando, suspensão de cirurgias. São as vontades políticas, senhoras e senhores. E são fatos que tem que ser falado justamente dessa tribuna, para dizer que a situação de Santa Catarina, e eu estive falando há poucos momentos com o auditor da Receita, não é absolutamente nada boa, nada confortável. A nossa capacidade de investimento é praticamente zero. Nós vivemos alguns anos, senhor presidente, com empréstimos que agora começam a ser pagos. Aliás, eu não vou me esquecer jamais, foi em julho que isso começou a ser pago, do ano passado. Então, realmente, nós, como agentes políticos importantes, lideranças, todos nós somos lideranças, nós temos que saber o que falar hoje para o eleitor, o que falar hoje em praça pública. E aqui nós temos que fazer, em determinado momento, uma avaliação de procedimentos. Desde 2017, deputado Milton Obos, eu não estava aqui, estava na saúde lá. Tiveram fatos que, se não abalam diretamente a minha responsabilidade, porque eu não estava aqui, hoje eu sou indagado em todos os cantos a respeito de atitudes que foram tomadas aqui pela Assembleia, que hoje respingam em cima, assim, em qualquer roda de conversa sobre política. E o pior, que esses fatos continuam e que nós temos que colocar definitivamente filtros, porque cada atitude política tem a sua consequência. E essa consequência é diretamente sobre cada um de nós, que está aqui, que vem aqui falar e que assume cargos. E hoje, a tolerância ali fora é zero. E é por isso, senhores e senhoras, que nós temos que realmente, quando a gente vem aqui, soltar rojões a respeito de administrações anteriores, nós temos que fazer realmente o que nós queremos daqui para frente em termos de participação pública. Que tamanho de Estado? Aonde nós queremos ir? E isso implica em cortes aqui, no Judiciário e também no Executivo. Sem isso, nós não temos mais capacidade de investimento. Pois bem, na segunda-feira nós faremos uma grande reunião, uma sessão pública de homenagem ao Dia do Bombeiro. Não interessa se ele é voluntário, se ele é militar. Nós traremos aqui as duas vertentes para elogiar e, acima de tudo, para enaltecer, para prestigiar o trabalho primoroso que é feito por essas corporações. Tem cidades no Estado que têm apenas os voluntários, mas outro tanto tem os militares. E eles prestam, sim, um grande serviço espalhado aí no Estado de resgate, de combate às dificuldades que nós temos aí, climáticas.
Hoje, Santa Catarina se vê com furacões, com desastres, enfim, enchentes e toda sorte de situações que precisam uma defesa civil altamente equipada. Então, nessa segunda-feira, eu convido a cada um dos senhores e das senhoras, parlamentares e as pessoas que estão nos ouvindo, para vir aqui prestigiar, nesse auditório, o excelente trabalho que é feito pelos bombeiros. Finalizando, o Estado e o Ministério estão de olho em algumas vacinações. Primeiro, a vacinação da febre amarela, tem que reforçar. E, acima de tudo, a vacinação de gripe. Nós já atingimos 86% do público desejado, mas temos que atingir os 90% preconizado pelo Estado, pelo Ministério. Então, mãos à obra, e cada um de nós tem que incentivar o seu vizinho, o seu amigo, o seu eleitor, para que faça uso da vacina contra a gripe. Foi um grande avanço. 30 segundos para quebrar os partidos e o deputado Minotto está ansioso para falar. Para encerrar, senhor presidente, cada um de nós, como agentes públicos, é importante que se diga da importância da vacina contra a gripe. Esse foi um verdadeiro marco na história da medicina, na história da saúde pública mundial. Por isso, nós aumentamos a expectativa de vida. E isso está diretamente ligado com Santa Catarina, com as boas práticas, e assim a gente espera. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Na sequência, o deputado Rodrigo Minotto, por 5 minutos, porém, pela ordem, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, só para registrar a presença aqui na nossa casa do ilustre amigo prefeito da cidade de Ouro, lá no meio oeste de Santa Catarina, prefeito Nery, que faz um belíssimo trabalho e é sempre bem-vindo aqui a essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, seja bem-vindo. Agora com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu tomei conhecimento no decorrer desta semana sobre a paralisação de uma obra de um complexo de segurança pública de Forquilinha, lá no sul de Santa Catarina, na minha terra. Há uma placa que está lá que diz o seguinte: o início da obra, 11 de novembro de 2015. Prazo para o término da obra, 11 de outubro de 2016. Nós estamos no dia 20 de junho de 2018. 2 anos. O mato está tomando conta, a obra abandonada, recurso público investido na ordem de mais de R$760 mil. E essa obra, que irá abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Civil, a unidade do DETRAN e o Instituto Geral de Perícias, está inacabada e está parada há 1 ano. Há 1 ano. Há poucos dias, o jornal A Tribuna de Criciúma fez uma reportagem sobre o abandono do local, com uma foto que mostrava o mato crescendo e subindo pelas paredes do complexo. O gerente de obras da Secretaria de Segurança do Estado diz que a construtora responsável pela construção abandonou o trabalho, que a Secretaria está providenciando numa nova licitação para a definição de uma nova construtora e que o prédio deve ficar pronto até o final deste ano, quando termina esse governo. Isso já faz 1 ano. E a gerente diz que vai ser feita uma nova licitação, que nem o edital ainda foi lançado. É difícil de acreditar que a cidade de Forquilinha terá seu complexo de segurança pronto até o mês de dezembro deste ano. Afinal, como eu falei, o processo de licitação ainda nem foi lançado. Mas se a gerente de obras da Secretaria de Segurança Pública está afirmando isso, vamos aguardar. Mas não vamos aguardar de braços cruzados. Iremos aqui, nesta tribuna, nesta Casa Legislativa, cobrar permanentemente do governo que o complexo de segurança seja realmente entregue até o final deste ano. Lembro, como se fosse hoje, aquele dia 25 de junho, onde recebi o então secretário, então chefe, delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Dr. Arthur, que muito gentilmente nos visitou
e anunciou essa importante obra para a cidade. 4 anos se passaram e realmente os moradores, os cidadãos e cidadãs da nossa querida cidade de Forquilinha estão aguardando esta obra. Parece que poderá ser mais uma obra daquela que se promete e nada se cumpre, assim como foi a pavimentação da rodovia Jacob Westrup, que liga Forquilinha a Maracajá, uma obra com pouco mais de 10 quilômetros, onde o então governador, atual governador, na inauguração de um trecho de 2 quilômetros, prometeu que aquela obra seria realizada. E nós estamos aguardando, já fazem 3 anos, e nada acontece. Lamentavelmente, as cidades de Forquilinha, Maracajá e Nova Veneza esperam que esse assunto seja resolvido, que essa obra seja realizada, mas não acredito que será realizada neste ano. Não acredito. Fizeram com que o município de Forquilinha fizesse um projeto com os custos sendo pagos pela prefeitura, pelo município de Forquilinha, na ordem de mais de R$30 mil para fazer a adequação do projeto, que era de responsabilidade, e é de responsabilidade do DEINF, é de responsabilidade do governo. O município pagou, projeto pronto, readequado, mas nada aconteceu. Mas nada aconteceu. É lamentável que a nossa região esteja esperando por essas obras tão importantes para o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Era esse o meu registro, senhor presidente. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Nós vamos suspender a sessão até às 16h01, para que o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina possa se manifestar, o senhor Ari Rabaioli, por solicitação do deputado Patrício Destro, endossado aqui pelos demais líderes, e o nosso presidente já está com a palavra. Boa tarde. E está suspensa a sessão. Boa tarde, Silvio Devig, presidente da exercício da Assembleia. Estou aqui para dizer que há um mês de março do ano passado, a convite do deputado Darcy de Matos, nós apresentamos aqui um programa de revitalização do transporte rodoviário de cargas do Estado de Santa Catarina. Entre as propostas, nós tínhamos como projeto de lei que cancela a inscrição estadual dos receptadores do roubo de cargas. Tínhamos também uma segunda proposta, que era a criação da divisão especializada no combate ao roubo de cargas. De imediato, o nosso deputado Patrício Destro, presidente da Frente Parlamentar de Transportes, protocolou o projeto. Nós fizemos um trabalho de articulação com o Executivo, na época com o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, depois com o secretário Almir, o secretário da Casa Civil. Buscamos o apoio do COFEM, do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, e nós tivemos a comissão de CCJ presidida pelo deputado Darcy de Matos. Depois tivemos o deputado Gabriel Ribeiro com a segunda comissão e, por último, o senhor Serafim Venzo. O projeto foi aprovado por essa Câmara de Deputados, vetado posteriormente pelo governador, e nós tivemos em dezembro a derrubada do veto. Estamos aqui para agradecer a cada um dos deputados que participaram, apoiaram na aprovação deste projeto. O grande objetivo era a redução do volume
de roubo de cargas em Santa Catarina. Nós tivemos em 2017 a média de 1,4 caminhões roubados a cada 2 dias. Aliás, 2016, essa é a marca de 2016. Em janeiro, criamos também a Divisão Especializada em Roubo de Cargas. Tivemos aí também o apoio do deputado Darcy de Matos e do Patrício Destro, junto ao secretário de Segurança Pública. Em fevereiro, nós descobrimos que a divisão não tinha uma viatura para fazer as investigações. Fizemos a doação de uma viatura, 0 quilômetro. E agora, em abril, nós recebemos a informação de que, no primeiro trimestre de 2018, em relação ao primeiro trimestre de 2017, o roubo de carga em Santa Catarina teve uma redução de 58%. Então, esse foi um projeto que nos orgulha de termos realmente conseguido aprovar aqui nesta casa, e estamos agora ainda com outras ações junto à divisão, o DEIC e a divisão especializada. Criamos um grupo de WhatsApp com os presidentes de sindicatos, com os diretores de sindicatos, com os delegados da Polícia Civil e da divisão, os agentes, e qualquer roubo de carga hoje nós passamos imediatamente para a divisão, e isso tem trazido realmente um resultado muito grande na recuperação de cargas roubadas em Santa Catarina. Estamos agora também com um sério problema com a paralisação dos caminhoneiros. Tivemos aí uma redução do faturamento das nossas empresas em maio na ordem de 40%, porque as nossas empresas não conseguiram trabalhar, ficaram presas nos bloqueios. Temos agora uma tabela de fretes que foi editada pela NTT, a primeira versão dela. A segunda não foi, ela foi revogada na sequência, e estamos aguardando a publicação da terceira tabela de frete, mas isso vem, com certeza, encarecer muito o frete nos produtos fabricados aqui em Santa Catarina e, como consequência, repassados à sociedade. Temos também um trabalho muito forte na direção de buscarmos cada vez mais as conquistas que o nosso setor prevê e vem buscando, mas esta greve em especial, ela tem trazido enormes prejuízos, até porque, através de uma IDPF do ministro Alexandre de Moraes, empresas de Santa Catarina foram autuadas com valores de 400 a 11 milhões de reais, e que agora cada uma delas tem que fazer uma defesa individual para realmente tentarmos reverter essas multas. De um modo geral, seria isso. Quero mais uma vez agradecer a todos aqui desta casa que nos apoiaram nesses 2 grandes projetos e que culminou nesta grande conquista na reversão do roubo de carga em Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente Ari. Peço que permaneça ainda na tribuna. O deputado Milton Alves quer fazer uma manifestação, depois o deputado Patrício e o deputado Natalino. Com a palavra o deputado Milton Alves. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor Ari, parabenizar pelo trabalho, senhor Ari. É assim que as coisas acontecem. E nós participamos diretamente nesses projetos, né, na liderança do deputado Patrício Destro, do deputado Darcy de Matos, que nos trouxeram. E tivemos a oportunidade de defender também na Comissão de Finanças e aqui no plenário a derrubada, não só a aprovação, mas a derrubada do veto, porque sabemos da importância disso para a economia de Santa Catarina. Nós vivemos um dos piores momentos da economia do nosso Brasil. E se não bastasse tudo desarrumado, ainda decisões erradas de governo põe mais lenha na fogueira e traz mais prejuízo para todos nós. Assim como os caminhões e as transportadoras ficaram paradas, as nossas fábricas ficaram paradas, o prejuízo é enorme, incalculável. E ainda o governo insensível acha que com
um decreto e uma tabela com uma interferência pode corrigir um problema tão sério. Se a lei de mercado não corrige, não é uma lei burra que vai corrigir. E nós temos que conviver com tudo isso, por isso a importância da Federação dos Transportes de Santa Catarina, do seu trabalho, de união e defesa daquilo que é justo, para que nós tenhamos cada vez mais um ambiente competitivo aos negócios e Santa Catarina possa continuar sendo esse diferencial para o Brasil. Parabéns pelo trabalho. E conte conosco aqui. Na sequência, o deputado Patrício Destro. Senhor presidente, eu também quero seguir mais ou menos a ordem do deputado Milton e falar, primeiramente, parabenizar o presidente da FETRANSESC, o Ari, pelo belo trabalho que ele tem feito nesses últimos meses frente à federação, e falar da importância de uma parceria entre o privado e o público, né? E é isso que acontece nessa casa hoje. Alguns meses atrás, a FETRANSESC solicitou à Frente Parlamentar do Transporte para que pudesse criar uma lei que barrasse o crescimento do furto e roubo de carga no Estado. Isso foi feito, a lei tramitou pela Assembleia, foi rapidamente, passou pelas comissões, foi votada, vetada e ainda derrubamos o veto antes do fim do ano passado. No começo desse ano, a lei entrou em vigor e a Polícia Civil, numa ação acertada com o governo do Estado, criou uma delegacia especializada para poder fazer toda a parte de fiscalização em cima do furto e roubo de carga, e os números estão aí para comprovar que valeu a pena. Tivemos uma redução de quase 60% no volume de roubo e furto de veículos em Santa Catarina, e isso demonstra a importância do trabalho desse parlamento com essa parceria. E para efetivar isso, a FETRANSESC ainda fez a doação de um grande veículo para o Estado para ajudar, então, nessa parte de fiscalização, junto com os policiais civis. Eu acho que isso é muito legal, porque demonstra o trabalho que vem sendo feito por esta casa, e parabenizar também a FETRANSESC por ter entendido que essa parceria também seria importante. Então, quero mais uma vez agradecer ao seu Ari, por acreditar nesse poder, dizer que eu acompanhei todo esse trabalho da greve do setor de transporte, e a gente viu o quanto isso foi ruim para todos, mas principalmente para quem trabalha para o setor do transporte, e essas feridas ainda estão abertas. Mais um minuto, presidente. Mais 30 segundos, deputado. E essas feridas ainda estão abertas porque as próprias empresas e o governo, o pior de tudo é o próprio governo federal, que não consegue sequer criar uma tabela de preços hoje, que já é um grande erro, mas nem ele mesmo consegue criar uma tabela de preços que possa estar, de certa forma, equalizando aquilo que soou lá nas ruas e nas estradas. E a gente pede que o governo olhe com muito carinho ao setor do transporte, porque quase 90% daquilo que é produzido é transportado em cima de muita... Na sequência, o deputado Natalino, daí o deputado Arci, pela ordem de inscrição. O Natalino, eu acho que, para não dizer que é o mais velho, mais experiente, né? Senhor presidente, queria cumprimentar... É 2 minutos por deputado, só para atualizar. Cumprimentar o Ari, presidente da FETRANSESC, cumprimentar o Cássio Viesse, que está aqui também, ele é do setor jurídico da entidade, e dizer ao senhor, seu Ari, que a luta de vocês é, de certa forma, a nossa luta, tenho certeza aqui de todos os deputados. Os caminhoneiros, as transportadoras, viveram um momento terrível. Eu, particularmente, sou totalmente a favor do mérito da paralisação, porque eu não concordo com essa política exorbitante da Petrobras, que a gente sabe que é atrelada aos fundos internacionais, segue regras internacionais, quando o Brasil é outro país, é outra realidade. É um país que produz da base e tem que ser tratado de maneira diferenciada. Então, parabéns a vocês por essa luta. Agora, eu acho sinceramente injustas algumas atitudes que foram cometidas. Nós temos que realmente contabilizar parte da culpa do episódio à ineficiência do governo federal. Isso não tem a menor dúvida. Insensibilidade, houve até o menosprezo, o descaso, e subestimaram a força dos caminhoneiros. Essa foi a grande verdade. Eu tenho um amigo, Ari, lá no Vale do Rio do Peixe, que foi multado e tem
uma vultuosa soma, os colegas deputados, para pagar, de 11 milhões de reais de multa, que ele tem que pagar. 11 milhões. O patrimônio dele não dá 2 milhões, porque era um caminhão só. Ele foi multado a 100 mil reais por hora. E não houve um equilíbrio na aplicação dessas multas. A impressão que me dá, senhor Ari, que foi feito através de amostragem, não sei qual é o critério que está adotado, mas agora, é injusto que esse nosso caminhoneiro pague multas, e principalmente multas impagáveis, que não há a menor de condição de pagar. Deputado, nós fizemos um acordo com o Patrício... Não, deixa eu... Deputado Natalino Lázari, por favor, permaneça. Eu só quero dar um esclarecimento para não haver mal entendimento. O Patrício pediu para nós fazer, mesmo no horário dos partidos, como tinha 10 minutos, disse, olha, se nós conseguíssemos terminar até a ordem do dia, porque 16 horas de ordem do dia, então houve este acordo, eu vou lhe conceder mais 30 segundos a Vossa Excelência, e a conclusão que eu cheguei, que quando nós tivermos um assunto tão relevante como esse, nós vamos ter que deixar para depois da ordem do dia, porque aí nós temos nosso tempo mais amplo. Então, Vossa Excelência tem mais 30 segundos para concluir. Não vou precisar isso. Um apelo, senhor Ari, pela sua eficiência, pelo seu trabalho, pela sua representatividade em Brasília. Cuide desses caminhoneiros que foram autuados, na minha opinião, de maneira injusta. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, saudar o presidente da Federação dos Transportes ali, Rabaioli, da minha cidade, Joinville, acompanhado da sua equipe, doutor Cássio, está presente, grande líder da meio oeste de Santa Catarina. Presidente, o gesto de Vossa Excelência no dia de hoje aqui é um gesto que não é corriqueiro. O senhor voltou para agradecer. Sem dúvida. Nós temos feito muitas ações aqui e dificilmente alguém volta para agradecer. E o senhor voltou, porque o projeto que nós aprovamos de autoria do deputado Patrício é um projeto que beneficia o bom transportador, aquele catarinense que é sério, né? E aquele que está transportando mercadoria roubada, ele tem que ser punido severamente. E o senhor informou que o número de roubo de carga caiu significativamente. Então, eu quero agradecer, parabenizá-lo por esse gesto e dizer que há poucos dias os caminhoneiros demonstraram a importância que tem para o país. E, além do recado pontual do aumento absurdo do diesel, ficou o recado mais importante, foi o recado de que nós, todos nós, de qualquer partido, temos que trabalhar para promover o enxugamento da máquina pública. Portanto, parabéns pelo trabalho, parabéns pela importância que tem os transportadores na economia do Estado e do país, e parabéns pela sua liderança, que tem se construído fortemente no setor dos transportadores do Estado. E o Procarga, que era 50, caiu para 40, está em 30, nós, através da frente parlamentar, conseguimos segurar, e o parlamento vai ajudar a manter, porque ele incentiva significativamente os transportadores e, sobretudo, os fabricantes. Parabéns, um grande abraço. Na sequência, o deputado César Valduca. Bem rápido, senhor presidente, até para não ser deselegante com Vossa Excelência, que quer dar celeridade aos encaminhamentos dessa casa, mas nós não poderíamos deixar de nos manifestar do importante trabalho que a FETRANSESC vem desenvolvendo no estado de Santa Catarina. Por isso trago o nosso abraço do nosso amigo Perim, lá de Chapecó, e Vossa Excelência, que é lá do nosso oeste de Santa Catarina, nosso conterrâneo, né? Mas vejo que a casa aqui, sem dúvida nenhuma, tem feito a sua parte com relação a aprovar projetos importantes que tangem uma política pública, enfim, fortalecimento da categoria e o bem-estar também. E esses dados são importantes, que são apontados pela redução de roubo de cargas. Mas digo, senhor presidente, e o nosso amigo Rabaioli, que precisamos ir adiante, porque o que está nos preocupando é a política nacional, da forma como está sendo conduzida com relação à questão, né, das políticas públicas, com relação à questão do diesel, do combustível no país. Hoje, no Brasil, senhor presidente, apenas é refinado 30%, os outros 70% é refinado fora. O país não vai conseguir subsidiar muito tempo da forma que está. Nós precisamos, sim, refinar o petróleo no Brasil, porque esse custo nas bombas, como está sendo colocado e subsidiado por esse governo, não sei até quando vai aguentar.
Vejo que a FETRANSESC tem feito um papel muito importante de intermediar a nível nacional com o governo federal para que se inverta essa política que está colocada aí e que se busque desdobramento para resolver a curto, a médio e longo prazo essa problemática. Senão são questões apenas paliativas e que mais adiante nós vamos ter problema de novo para resolver. Então essa proposição que aqui eu quero estar colocando, essa preocupação, e tenho certeza que a FETRANSESC vem debatendo seriamente a política nacional, né, do setor energético do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, nós agradecemos ao senhor Ari Rabaioli, obrigado pela sua contribuição, pelo reconhecimento, e o senhor tem mais um minuto para fazer suas considerações finais. Considerações finais, digo. Bem, o deputado Darcy, nós estamos aqui realmente para agradecer, porque era um projeto do deputado Juarez Ponticelli, 2011, tinha sido vetado em 2014, 3 anos depois, e o grande desafio era iniciar um novo projeto em março do ano passado e chegar em dezembro a gente conseguir aprovar e derrubar o veto ainda. E os resultados que esse projeto trouxe para Santa Catarina, eles são realmente de serem comemorados, porque a redução de 58% ela é bem expressiva. Muito obrigado a todos mais uma vez por terem nos apoiado nesse grande projeto. Forte abraço. Obrigado, senhor Ari, mais uma vez. Assim que concluirmos, nós vamos reabrir a sessão para a ordem do dia. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, pela ordem. Senhor presidente, fazer um apelo aos parlamentares que estão na casa. Nós estamos aqui, deputada Ada, acho que 13 deputados, né? E nós temos projetos importantes para ser votados, e nós precisamos do quórum de 21. Então, faço um apelo veemente aos parlamentares que estão na casa que possam descer para o plenário para que nós possamos votar os projetos que constam da pauta do dia de hoje. Vai, TJ? Ordem do dia.